Quem tem o galo no coração dá o play, deixa o like e se junta à família atleticana. Bora para mais uma vitória juntos! O silêncio na Arena MRV foi quebrado por um nome que mexe com qualquer torcedor, Paul Pogba. Imagina o meia ex-Manchester United, campeão do mundo, de volta, agora na camisa do galo, com o Cuca no banco, já apontado como o grande estrategista por trás do interesse. A nova proposta promete ser explosiva e chegou de surpresa. Pogba estaria desesperado para encontrar um novo clube para 2025, segundo o jornalista Hitify. Instagram.com. A notícia caiu como uma bomba no mundo alvinegro. Hoje, em 8 de junho de 2025, o Atlético Mineiro ocupa a 9ª posição no Brasileirão, com 17 pontos conquistados em 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, marcando 11 gols e sofrendo 10. Estacionado na zona intermediária, o foco é encostar no G6 e deixar para trás a turbulência que tem marcado a primeira metade do Brasileirão. No comando, Cuca vive um momento delicado. Após a derrota na Sul-Americana para o Cienciano e as cobranças por elenco, admitiu recentemente que há disparidade entre titulares e reservas, o que dificulta rotações de time sem risco. Ainda assim, a missão traçada é clara: fortalecer o grupo para manter vivo o sonho de títulos em todas as frentes. Se os rumores sobre Pogba forem confirmados, o reforço seria realmente de repercussão mundial. O francês, de 32 anos, chega com currículo robusto, líder em campo, com visão, passes e experiência inédita pelos principais centros do futebol europeu. Para Cuca, que já demonstrou ter apetite por nomes de peso, como os reforços Bruno Fuchs, Patrick, Gabriel Menino, Rony e Júnior Santos, entre outros, no início da temporada, trazer Pogba pode ser a jogada que falta para transformar o Galo num concorrente de elite. No Mineiro, o time já mostrou serviço. Confirmou o pentacampeonato estadual e conquistou o tricampeonato após decisiva virada contra rivais históricos. O equilíbrio, porém, tem sido tênue. O elenco precisa de fôlego para enfrentar a maratona que se estende entre Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Brasileirão. O que Pogba representa? Muito mais que um nome de mercado, é símbolo da virada de patamar. O jogador, com passagens por Juventus, Manchester e seleção francesa, chega parecendo um ponto de inflexão. O clube, que já se reforçou com atletas como Menino e Rony, mostraria ao mundo com Pogba que pretende jogar no mais alto nível, nacional e internacional. Mas há dúvidas: o salário astronômico, a adaptação ao futebol brasileiro e o estado físico do francês, em fase final de carreira, são desafios. Por outro lado, sua liderança dentro de campo e sua influência no vestiário podem elevar o rendimento coletivo, justamente onde Cuca vê fragilidade, na alternância entre os titulares e os reservas. Para o torcedor, restam perguntas que podem virar fonte de esperança ou frustração: a negociação avança? Há previsão de acerir pagamentos? Qual a postura de Pogba? Realmente há essa necessidade desesperada de buscar um novo desafio em 2025? E como Cuca pretende encaixá-lo no esquema, mantendo o equilíbrio tático no meio-campo já reforçado por nomes como Gabriel Menino? Os próximos dias serão decisivos. Enquanto isso, o torcedor se agarra à imagem de Pogba vestindo preto e branco, balançando a torcida com passes mágicos e presença de liderança. Em um Brasileirão cada vez mais competitivo, a vinda de um craque desses poderia ser a faísca numa fogueira de grandes ambições. Se Paul Pogba desembarcar mesmo em Belo Horizonte, não será apenas um reforço, será uma mudança de paradigma. A possível contratação reacende um sentimento de grandeza no torcedor atleticano, que ainda guarda na memória os momentos épicos com Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Hulk e tantos outros. A chegada de Pogba teria peso simbólico semelhante, um nome global, com currículo de Copa do Mundo, vindo para atuar no futebol brasileiro em uma fase em que muitos europeus evitam cruzar o Atlântico. Nos bastidores do clube, fontes ligadas à diretoria indicam que Cuca foi o primeiro a sugerir o nome de Pogba, durante uma reunião de avaliação do elenco para o segundo semestre. O treinador, sabedor da exigência física da temporada e da oscilação de peças no meio-campo, argumentou que o time precisava de um atleta com capacidade de decidir em jogos grandes e segurar a bola quando o jogo aperta. Pogba encaixaria como uma luva nessa proposta. O Galo,
que atualmente mantém um elenco competitivo, mas sem grandes estrelas em nível internacional, vê na chegada de Pogba a possibilidade de atrair novos patrocinadores, aquecer a venda de camisas e impulsionar a imagem do clube fora do país. Esse movimento já foi observado em outras contratações midiáticas no futebol brasileiro, como quando Daniel Alves retornou ao São Paulo ou quando o Flamengo trouxe nomes como Felipe Luiz e Davi Luiz. Financeiramente, porém, o negócio é arriscado. Pogba tem um histórico salarial milionário, recebia cifras altíssimas na Juventus e no Manchester United. Ainda que o jogador esteja disposto a uma redução para retomar a carreira e recuperar visibilidade, as cifras ainda são elevadas para o padrão brasileiro. A diretoria, que tenta manter responsabilidade fiscal, avalia compor o salário com parceiros comerciais e bônus por performance. Além disso, há o fator disciplinar e físico. Pogba teve sérios problemas de lesões nos últimos 2 anos e viveu momentos conturbados fora de campo, com acusações envolvendo familiares, doping e polêmicas públicas. No Galo, ele teria a chance de recomeçar longe dos holofotes europeus, mas a pergunta permanece: estaria ele realmente motivado para encarar a intensidade do futebol brasileiro, com viagens longas, gramados irregulares e pressão constante? Cuca acredita que sim. Fontes próximas ao treinador relatam que ele vê no francês um jogador capaz de dar uma nova identidade ao time. Com Pogba, o esquema tático do Galo poderia ser adaptado para um 4-3-3 com o francês atuando como um meia de transição, papel semelhante ao que exercia na Juventus nos tempos áureos. O treinador também considera a possibilidade de utilizá-lo como meia centralizado à frente de 2 volantes, liberando-o para chegar ao ataque com liberdade criativa. A chegada de Pogba também levantaria questões internas. Como isso afetaria jogadores como Patrick, Igor Gomes, Zaracho e Bataglia, que têm ocupado o setor de meio-campo com alternância de desempenhos? A expectativa é que, com um nome como o do francês no elenco, todos sintam um impacto, e que isso gere uma competição saudável, forçando os atuais titulares a elevar o nível. Em meio à pressão por resultados, principalmente após empates frustrantes no Brasileirão e a eliminação precoce na Sul-Americana, a diretoria vê a possível contratação como uma espécie de carta na manga para reconquistar a torcida e injetar ânimo no grupo. Em campo, Pogba seria uma referência. Fora dele, um chamariz de mídia e engajamento. Os analistas já se dividem, alguns veem a negociação como um risco desnecessário, sobretudo pelo histórico recente do jogador, outros enxergam uma oportunidade rara de colocar o Galo no centro das atenções internacionais. Para Cuca, acostumado a lidar com elencos complexos, o desafio é motivador. Ele já fez nomes desacreditados renderem muito, e vê em Pogba mais um projeto ambicioso que pode consagrá-lo. Você que é galo doido mesmo, mostra que tá junto com a gente. Deixa o like e comenta "Aqui é Galo", para espalhar na torcida. A notícia da possível chegada de Paul Pogba ao Atlético Mineiro repercutiu de forma estrondosa nas redes sociais. No X, antigo Twitter, a hashtag Pogba no Galo rapidamente figurou entre os assuntos mais comentados do Brasil. Em grupos de WhatsApp, torcedores dividem opiniões, mas a maioria manifesta empolgação com a ousadia do clube. Afinal, não é todo dia que um campeão mundial aparece no radar de um time sul-americano. No entorno da Arena MRV, o clima é de expectativa. Alguns torcedores foram ao treino na cidade do Galo com cartazes pedindo a vinda de Pogba, enquanto outros comentam com desconfiança sobre o real interesse do francês. Há quem tema que seja apenas uma jogada de marketing, como já ocorreu com outras negociações midiáticas que não se concretizaram. No entanto, fontes internas garantem que as conversas são reais e que existe disposição do jogador para vir. Internamente, o clube trabalha com cautela. A diretoria entende o impacto positivo que a contratação teria no ambiente esportivo e comercial, mas sabe que a expectativa também traz responsabilidade. O presidente atleticano mantém diálogo com empresários internacionais e busca garantir garantias contratuais que protejam o clube, principalmente quanto à condição física e disponibilidade do jogador. A possibilidade de contrato por produtividade está sobre a mesa, com bônus atrelados a jogos disputados, metas atingidas e conquistas coletivas. Nos bastidores da imprensa, jornalistas especializados em cobertura internacional apontam que Pogba estaria disposto a mudar de ares depois de temporadas difíceis na Europa.
O francês não conseguiu se firmar no retorno à Juventus e teve sua imagem arranhada por acusações extracampo, além de conviver com lesões constantes. O Atlético vê nisso uma chance, um gigante ferido, sedento por redenção, disposto a provar que ainda pode ser protagonista. Aos 32 anos, Pogba talvez não tenha o mesmo vigor físico de seus tempos áureos, mas sua leitura de jogo, visão de passes, presença física e liderança continuam sendo virtudes altamente valorizadas. Jogadores jovens do elenco atleticano, como Alisson Santana e Paulo Vitor, já mencionaram em entrevistas anteriores a admiração por Pogba. Tê-lo no vestiário pode influenciar positivamente o comportamento e a evolução desses atletas, servindo de espelho e referência técnica. Cuca, por sua vez, encara o desafio com otimismo. O treinador é conhecido por extrair o máximo de jogadores desacreditados e por seu carisma na relação com atletas de personalidade forte. Pogba, que teve conflitos com técnicos mais rígidos no passado, poderia encontrar no estilo agregador de Cuca um ambiente mais leve para reconstruir sua carreira. Não é à toa que o técnico já teria conversado diretamente com o staff do francês, explicando sua visão de projeto e o papel que imagina para ele dentro da equipe. Dentro do planejamento tático, Pogba não viria apenas para ocupar uma posição no meio-campo. Ele seria a peça central de uma nova forma de jogar, que envolveria a posse de bola mais controlada, avanços em bloco e transições mais racionais, características que Cuca tem buscado implementar, mas ainda não conseguiu consolidar com consistência no atual elenco. A ideia é que, com Pogba, o time tenha mais cadência e criatividade para furar defesas fechadas, problema que tem sido recorrente no Brasileirão 2025. Enquanto o negócio não se concretiza, a diretoria mantém um sigilo absoluto sobre valores, duração de contrato e possíveis fontes de financiamento. Ainda assim, especula-se que um patrocinador estrangeiro ligado ao mercado de criptomoedas estaria interessado em viabilizar parte do salário, como forma de exposição de marca. Se confirmado, esse movimento marcaria também uma nova forma de pensar contratações no Brasil, misturando futebol, marketing e inovação financeira. Caso o acerto se confirme nos próximos dias, o Galo promete uma apresentação histórica na Arena MRV, com direito à festa da torcida, show de luzes e transmissão ao vivo em plataformas digitais. A expectativa é de casa cheia para dar as boas-vindas a um jogador que, mesmo em reta final de carreira, ainda carrega uma aura de estrela global. A possível contratação de Paul Pogba pelo Atlético Mineiro não representa apenas um movimento ousado de mercado, mas um divisor de águas na maneira como os clubes brasileiros passam a se enxergar no cenário global. Se antes nomes como Seedorf, Ronaldinho Gaúcho ou até mesmo D'Alessandro marcaram uma era de repatriações e ídolos em fim de carreira com grande impacto local, a chegada de Pogba teria potencial de romper fronteiras, tanto esportivas quanto comerciais. A repercussão internacional já começou. Veículos da imprensa europeia e sul-americana noticiaram com surpresa o interesse do clube mineiro, destacando que, mesmo em baixa, Pogba ainda é um dos nomes mais reconhecíveis do futebol mundial. Para muitos, seria o início de um novo capítulo na história da relação entre futebol europeu e brasileiro, uma ponte inversa, onde um craque da elite global vem buscar ressurreição competitiva em um projeto ambicioso na América do Sul. E é justamente esse ponto que mais fascina a torcida alvinegra. Em um momento de oscilação técnica, em que o time se encontra na 9ª colocação do Brasileirão e busca engrenar uma sequência sólida para brigar por vaga na Libertadores, Pogba surge como símbolo de uma virada. Um nome capaz de reanimar um elenco que, embora talentoso, carece de brilho individual. Um líder dentro de campo que pode inspirar os mais jovens, desafiar os adversários e, acima de tudo, resgatar a confiança da massa atleticana. O projeto esportivo de Cuca se alinha perfeitamente com esse perfil. O treinador, sempre adepto de soluções ousadas e conhecido por sua capacidade de motivar grupos complexos, enxerga em Pogba não apenas um reforço técnico, mas um vetor de transformação do ambiente. Ao redor de Pogba, o treinador poderia reorganizar todo o sistema tático, com foco em protagonismo, controle de jogo e retomada da identidade ofensiva que sempre caracterizou o Galo nas temporadas mais marcantes da última década. A possível chegada de Pogba também fortalece a narrativa de que o Atlético se consolidou como um dos clubes mais estruturados do país. Com a inauguração da Arena MRV,
a modernização de sua base e o crescimento de receitas através de novos modelos de negócios, o Galo começa a colher frutos de um planejamento que visa não apenas conquistas imediatas, mas também um posicionamento de longo prazo no futebol internacional. Nesse cenário, a contratação de um astro global seria mais do que um luxo, seria uma afirmação de potência. A torcida, sempre intensa, já abraçou a ideia. Camisas personalizadas com o nome de Pogba já começam a circular pelas redes, mesmo sem confirmação oficial. Crianças que cresceram vendo o francês nas Copas do Mundo agora sonham em vê-lo ao vivo em Belo Horizonte. E para os mais velhos, a memória de ídolos consagrados se mistura com a empolgação de uma nova era. O Galo, mais uma vez, se coloca como protagonista de sua própria história. Falta pouco. A bola agora está com a diretoria, com os empresários e, principalmente, com Pogba. Se ele disser sim, a Arena MRV será pequena para o tamanho da festa. E o futebol brasileiro ganhará um novo capítulo escrito com tintas francesas, alma mineira e o grito de uma torcida que jamais deixou de acreditar na grandeza do seu clube. Ficou até o fim? Isso é coisa de torcedor raiz. Então já sabe, like, inscrição e comentário garantidos. Tamo junto, nação alvinegra!